curiosamente, que é quase um paradoxo, quando comecei a fazer o meu doutoramento em Ciências da Comunicação, portanto, quanto mais eu sabia sobre comunicação, mais pânico eu tinha de falar em público. Felizmente, juntei-me a uma organização internacional, a Toastmasters, que é uma organização americana sediada na Califórnia para tornar as pessoas que são líderes melhores comunicadoras, e com a prática e com o feedback consegui não só aliviar esse stress que tinha acumulado, como perceber que afinal há uma série de estratégias que ajudam e muito a comunicarmos de forma mais eficaz. Portanto, o conhecimento teórico ajuda, mas a prática é o que realmente faz a diferença. E com estas duas experiências de ter tido pânico e de ter aprendido como posso deixar de ter pânico para passar a minha mensagem, neste momento dou formação sobre comunicação em público. E nestas formações, obviamente podemos falar de muitas coisas, mas eu hoje optei por focar-me em 3 temáticas das comunicações em público que me parecem ser as mais relevantes. Uma que tem a ver com a gestão de tempo, outra que tem a ver com a linguagem descritiva e a terceira que tem a ver com a comunicação não verbal. A gestão de tempo tem muito que se lhe diga. Normalmente, quando nós fazemos uma inscrição para a apresentação numa conferência, uma apresentação oral, é-nos atribuído determinado tempo. Normalmente entre 10 a 15 minutos, raramente são 5 minutos, a não ser que tenhamos apenas um póster para apresentar, raramente também são 20 minutos, a não ser que sejamos a oradora principal. Tá? Portanto, temos normalmente 10 a 15 minutos. E o povo latino é muito engraçado porque raramente respeita os 15 minutos que tem para apresentar. Isto pode ser pouco problemático se a nossa comunicação for feita aqui a nível nacional, mas se formos para uma conferência internacional, nomeadamente em países anglófonos ou nos países nórdicos da Europa, pode ser ofensivo ultrapassarmos os 15 minutos que nos são dados. Então o que eu faço nas minhas formações é uma coisa muito simples, tenho uma bandeira verde, uma bandeira amarela e uma bandeira vermelha, onde vou dando indicação de que cumpriu o tempo mínimo, sinal verde, pode terminar quando quiser, está a aproximar-se do tempo máximo, comecem a organizar o vosso pensamento para o final, para finalizarem a apresentação. Sinal vermelho acabou, terminem a frase, 30 segundos depois começa a bater palmas e a pessoa tem que sair do palco. E isto ajuda-nos de uma forma muito clara a percepcionarmos o que são de facto 15 minutos. O que é que eu aconselho também é que quando têm 15 minutos ou 10 minutos para fazer uma apresentação, usem menos 1 minuto na vossa preparação, porque quando chegam à apresentação, efetivamente, pode acontecer alguma coisa, um problema técnico se for uma apresentação online, podem falar mais devagar porque sentem que as pessoas não estão a acompanhar tão bem e, portanto, podem precisar daquele minuto. Preparem-se em casa sempre para terem menos 1 minuto na vossa apresentação do que o tempo que vos é alocado. Obviamente que numa apresentação temos que ter 3 partes, que são quais já agora? Quais são as 3 partes de uma apresentação? Vamos lá interagir um bocadinho. Introdução? Obviamente. Numa apresentação oral temos mais 2, que é a abertura e o fecho. E vamos já falar sobre a abertura e o fecho e o quão importantes são na criação de envolvimento emocional com a nossa apresentação para que as pessoas de facto nos deem um feedback no final, que é o que nós queremos. Mas focando-nos ainda na gestão do tempo, nós temos uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Como é que vamos organizar o nosso tempo? Pode parecer um bocado artificial, mas nós temos que fazer este exercício. Nós temos 10 minutos, vamos deixar 5, 7 minutos para o desenvolvimento, o que significa que na introdução vamos ter 1 minuto, 1 minuto e meio, na conclusão vamos ter 1 minuto e 30 segundos. Não tem mal que na conclusão tenhamos tão pouquinho tempo, 1 minuto, 1 minuto e meio, 30 segundos até chegam, porque na conclusão nós não vamos introduzir rigorosamente nada de novo na nossa apresentação. Vamos apenas recuperar a ideia inicial e elencar o que dissemos no nosso desenvolvimento e eventualmente deixar ficar um desafio final para que as pessoas nos deem o tal feedback que nós pretendemos ouvir. Portanto, a conclusão, 1 minuto, 1 minuto e meio chega perfeitamente, às vezes 30 segundos. No desenvolvimento, para conseguirmos passar a nossa mensagem de forma sucinta e coerente, temos que fazer opções. Nós não vamos conseguir meter lá tudo o que queremos dizer sobre o assunto. Então, vamos tentar selecionar as ideias principais, agrupá-las em 2, no máximo 3 ideias,
ouviram bem, 2, no máximo 3 ideias, nem que seja uma apresentação de 1 hora, porque as pessoas não têm capacidade de absorver mais do que 2 ou 3 ideias. Portanto, nós vamos passar 2, 3 ideias no máximo. E como é que o vamos fazer? Para haver coerência, vamos ter que criar uma lógica nessa estruturação. Podemos organizar o nosso texto de 5 formas que foram testadas e que funcionam, que é a cronológica, a geográfica, a comparação e contraste, efeito causas ou problema e soluções. Isto vou pegar numa só, porque não temos tempo em 15 minutos de explorar todas, mas depois no final, se tiverem curiosidade, eu posso falar um pouquinho mais. Eu suponho, como me disseram aqui na organização de CITSEM, que muitos de vocês estão na área de História. Portanto, se calhar o mais lógico seria apresentarem as vossas 2 ou 3 ideias cronologicamente. Como é que se fazia na Idade Média, como é que se faz hoje em dia, como é que se vai fazer no futuro em relação a determinado aspecto que vocês estão a estudar. Okay? Mas pode ser o geográfico, como é que se faz na Europa, como é que se faz na Ásia, está bem? Tem que haver uma lógica a estruturar as vossas 2 ou 3 ideias do desenvolvimento para que, de facto, a mensagem seja mais clara dentro do pouco tempo que vocês alocaram para aquela parte do vosso texto. Agora, a introdução. Por que é que eu deixei a introdução para o fim? A introdução é aquele momento que é um bocadinho mais polémico nas apresentações científicas. Nas apresentações científicas é tudo um bocadinho formal, mas a verdade é que não muda nada em termos humanos o facto das pessoas que estão na audiência estarem a pensar, antes da sessão começar, tenho frio, tenho fome, que horas são, quem é aquela pessoa que está ali ao lado. As pessoas estão no seu mundo. E para nós conseguirmos captar a atenção das pessoas rapidamente, a melhor forma, existem várias, mas a melhor forma é fazer uma pergunta fechada. Quem é que daqui tem pânico de falar em público? Fechada no sentido em que eu dou uma opção, levantar o braço, ou quem é que daqui prefere o vermelho faz assim, quem prefere o verde faz assim, está bem? São perguntas fechadas, o que significa que eu não fiz uma pergunta e vocês têm abertura para falar, porque senão podem roubar-me o tempo que eu tenho para fazer a apresentação. Então, capto a vossa atenção rapidamente com uma pergunta sobre a minha temática. E depois apresento-me como oradora relevante. Apresento-me como eu já tive pânico de falar em público, portanto, a componente emocional está lá, vocês já se conectaram a mim porque dão uma autoridade moral para falar sobre este assunto. Também fiz um doutoramento, ou estou a fazer um doutoramento em Ciências da Comunicação, portanto, o currículo, se a parte emocional não for suficiente, está lá acoplado para me mostrar como oradora que tem coisas a dizer sobre este assunto. E vocês, quando estão a fazer a vossa apresentação oral, devem precisamente seguir este modelo para se certificarem que as pessoas se conectam a vocês. Portanto, eu sou a Joana ou o Francisco, estou a fazer um doutoramento nesta área, esta questão interessa-me particularmente porque, estou a fazer uma investigação nesta área, esta questão interessa-me particularmente porque um dia abri o frigorífico e percebi que se nós abríssemos o frigorífico, a porta podia bater, não sei o quê. Não sei o vosso tema qual é, mas trazerem uma componente de personalização à vossa história faz com que as pessoas se sintam mais conectadas a vocês. Passando então depois ao desenvolvimento, estruturam-no desta forma, mais focada, chegam à conclusão, recapitulam a pergunta inicial para as pessoas se lembrarem do vosso tema, elencam as 2 ideias, elencar é mencionar, não é desenvolver, e deixam um desafio final. Este desafio final, lembrem-se, é para vocês receberem feedback, só recebendo feedback é que nós podemos melhorar. Como diziam há poucas colegas, nós não conseguimos sair da nossa perspectiva muitas vezes, então ajuda-nos a receber feedback. Este desafio deve ser uma espécie de soundbite, uma trinca no som, uma frase curta, memorável, que as pessoas retenham quando saem daqui da nossa apresentação, que a levem para casa, que as faça querer interagir quando nós deixamos ficar os nossos contactos. Tá? Algo do género, se gostaram da apresentação, deem a vossa opinião. Okay? Não tão simples como isto, mas para perceberem o que é que pode ser um soundbite no final em jeito de desafio. O segundo aspecto que temos é a linguagem descritiva. Mais uma vez, a componente racional é importantíssima quando estamos a passar a nossa mensagem, mas a componente emocional também o é. No meio científico, o que acontece, o que eu vejo muitas vezes acontecer é que as pessoas referem autores, fazem referências a autores, ou usam linguagem terminológica, técnica, e esquecem-se que na audiência estão, por vezes, pessoas que não vos estão a acompanhar. Okay? Lembrem-se, cada vez mais a ciência é interdisciplinar
podem ter pessoas que são numa área completamente diferente a assistir à vossa apresentação. Portanto, tentem usar uma linguagem descritiva. Quando dizem o autor X, expliquem, ele é professor emérito da faculdade X, ou é um investigador de campo na área não sei o quê, com X anos de experiência. Identifiquem, expliquem. Quando usam uma terminologia técnica, a mesma coisa. Dizem o nome da metodologia que estão a usar, mas as pessoas não gostam de se sentir burras, portanto, se vocês explicarem, ficam asseguradas de que compreenderam e não se desconectam imediatamente de vocês. Portanto, explicar a linguagem que estamos a usar quando ela é técnica, explicar quem são os autores que estamos a referir, nem que seja uma pequena referência para as pessoas não se sentirem excluídas. Este é o lado racional da descrição. Mas também podemos trabalhar a descrição do ponto de vista emocional. Muitas vezes as pessoas sentem a nossa mensagem antes de a entenderem racionalmente. E isto deve-se ao facto de estimularmos os sentidos. Se nós, ao fazermos uma descrição de um processo qualquer da nossa investigação, estimularmos o sentido visual, falando das cores, do movimento, do espaço, descrevendo o que acontece à volta, por exemplo, na área da arquitetura, ou na área das histórias, se estiverem a falar de um período histórico, tentarem descrever o que é que se vê, ou o que se ouve, ou como sabe algum produto em que estão a trabalhar, por exemplo, nas bioquímicas, às vezes um sabor ou um cheiro, ou se estiverem a falar de algo que seja facilmente descritível em termos de tato, o tato é quente, é frio, é áspero, é macio, toda essa estimulação dos 5 sentidos, ou do sentido que fizer mais sentido do sentido que fizer mais sentido, no sentido que fizer mais lógica para a vossa área científica, as pessoas recebem uma sensação antes até de compreenderem racionalmente a mensagem que lhes estão a passar. E, portanto, esta é uma estratégia que funciona muito bem. Tentar ser descritivo ao ponto de ser bastante preciso, de incluir as pessoas, mas também de trabalhar a parte da emoção. Uma última componente que eu quero trazer é a da comunicação não verbal. As pessoas que fazem investigação passam muito tempo em laboratório, em biblioteca, em casa a investigarem sozinhas e por vezes não trabalham tanto a parte da sociabilidade. Isso traz como consequência, muitas vezes, pelo que eu tenho visto, o facto de nós não nos apercebermos que a nossa linguagem não verbal entra em conflito ou pelo menos não complementa bem, não enaltece bem a nossa linguagem verbal. Então existem 5 aspectos da linguagem não verbal que podem ser trabalhados, sobre os quais posso falar depois, porque agora em 15 minutos não temos muito mais tempo, mas se houver assim algum em particular que vos interesse, podemos falar sobre isso, que são 5 aspectos da comunicação não verbal importantíssimos, que é a postura em palco, os gestos que utilizamos, e por exemplo agora no online mais importante ainda se tornam os gestos, a movimentação de palco, que deve ter 5 movimentos, pelo menos 5 movimentos. O contacto visual, que também tem 3 níveis de contacto, pode ser um mais por cima das cabeças, pode ser um mais em farola, pode ser um que pousa durante 3 segundos em algumas pessoas, depende do conforto que nós temos em estabelecer contacto visual com as pessoas. Falta-me falar da expressão facial, que agora com as máscaras se torna um pouquinho mais difícil, mas há uma forma de ter uma expressão facial de entusiasmo, que é levantando as sobrancelhas. E acho que já falei dos 3, postura, gestos, movimentação de palco, expressão facial e contacto visual. Estas são 3 temáticas que me parecem ser importantíssimas quando falamos de comunicação científica em público. Mas se tiverem curiosidade em saber mais, e principalmente em praticar, porque é praticando esta teoria que nós vamos conseguindo melhorar, existem alguns cursos que eu estou aqui a desenvolver na faculdade, formação livre, e também tenho ali os meus contactos. Também trabalho fora da faculdade nestas questões, portanto, se tiverem curiosidade, a partir de janeiro penso que ainda tenho algumas vagas, tenho aí também os meus contactos. Muito obrigada.